Como você tem gerenciado o seu tempo? Você é uma pessoa que está sempre ocupada ou você está de fato trabalhando naquilo que é o mais importante? No episódio de hoje, nós vamos entender os motivos que fazem com que muitos líderes trabalhem muito, mas acabem gerando resultados abaixo do esperado. Eu sou o Dalton Ribeiro e este é o episódio número 107 do DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Então, vamos lá. Bom, eu pensei em trazer para você esse tema aqui no DaltonCast porque muitos dos meus mentorados, muitos dos meus alunos se queixam da sua rotina, do seu dia a dia. Eles alegam que tem muitas reuniões, muitos afazeres, muitas responsabilidades e que não dá tempo de resolver tudo o que precisa ser resolvido e ainda serem bons líderes, darem atenção às suas equipes, aumentarem a eficiência dos seus processos, melhorarem os resultados que são gerados. E ao longo dos anos eu fui entendendo por que isso acontecia. Isso é motivo de frustração, inclusive, de muitos líderes, que veem no seu dia a dia um empecilho para fazerem as coisas que precisam ser feitas. Na maior parte das vezes, as pessoas sabem que tem coisas importantes a serem feitas, mas elas não conseguem fazer, dizendo que não tem tempo ou dizendo que farão o dia em que tiverem tempo, e parece que esse dia nunca chega. E tudo isso acontece basicamente por 3 motivos que eu gostaria de explorar com você aqui nesse episódio. O primeiro motivo é o que eu chamo de ocupação disfarçada de produtividade. Exatamente. As pessoas dizem que são muito ocupadas. E se eu dissesse que existe uma forma de você ganhar um dia a mais na semana ou de que você tenha um dia apenas para você fazer aquilo que é de fato mais importante? Você acreditaria que isso é possível? Pois é. Uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, evidenciou que 41% do tempo dos gestores é gasto em atividades que poderiam ser delegadas para outras pessoas. Quase metade do tempo. E quando esses gestores enxergaram os seus próprios números e começaram a tomar ações para mudar a sua rotina de trabalho, eles tiveram um ganho de 20% na sua produtividade. É como se eles ganhassem um dia a mais por semana para fazer aquilo que precisava ser feito. Existem 2 fatores que contribuem para o resultado dessa pesquisa que provavelmente está se repetindo na sua rotina de trabalho. O primeiro motivo é: as empresas estão cada vez mais exigindo dos líderes que eles promovam o mais com menos. Fazer mais com menos recursos. E muitos líderes entendem isso como receber atribuições e responsabilidades que eles não dão conta de entregar. Com medo de decepcionar, com medo de dizer não, com medo de que sejam julgados como ineficientes. Eles acabam aceitando desafios demais, tarefas demais, responsabilidades demais. Desafios esses que a sua equipe não é capaz de entregar. E o que acontece quando esses líderes percebem que suas equipes não vão dar conta de entregar? Eles acabam assumindo essas atividades. Assumindo essas atividades operacionais, eles acabam se sabotando, já que não conseguem fazer as tarefas que são de sua própria responsabilidade, como otimizar, gerenciar e liderar. O resultado disso é o não atingimento das metas estabelecidas e consequente frustração. Trabalha, 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 mas o resultado não chega. Por quê? Porque está faltando gestão, porque está faltando liderança. E por que está faltando? Porque o líder está fazendo tarefas operacionais.
E existe ainda um outro aspecto revelado pela pesquisa, e esse aspecto está relacionado à neurociência, a como nós nos comportamos em determinadas situações. Nós, seres humanos, principalmente pessoas que trabalham no mundo corporativo, principalmente pessoas que chegam a posições de liderança, nós sentimos a necessidade de sermos produtivos, de estarmos o tempo todo fazendo alguma coisa. Isso nos dá a percepção de que quando estamos ocupados, estamos atendendo esse nosso requisito interno. Nossa, eu tenho uma vida super atribulada, eu não tenho tempo para nada. A gente meio que fica até orgulhoso quando pronuncia uma frase como essa. Nossa, trabalho muito. Eu estou trabalhando 10 horas por dia, 12 horas por dia. Eu não tenho tempo, às vezes, nem para beber água. Já ouvi muito isso. A pessoa está desidratada, está com problema de saúde, problema nos rins e diz que não tem tempo para beber água porque está muito ocupada. Mas no fundo, ela gosta quando isso acontece. A pessoa não quando eu digo para a pessoa assim: Você precisa parar para analisar, para pensar, para olhar para o futuro, para pensar de forma estratégica", a pessoa ela percebe que quando ela faz isso, ela não está ocupada, quando na verdade ela está fazendo aquilo para o qual ela foi contratada, porque se não tem ninguém pensando estrategicamente o que que vai ser daquela área, o que que vai ser daquela empresa. Essa necessidade de estar ocupado o tempo todo nos leva a aceitar muitas das vezes convites para participar de reuniões completamente desnecessárias. A quantidade de reuniões que poderiam ser substituídas por um e-mail informativo é enorme. Não, mas eu preciso participar, porque eu preciso representar a minha área. Não precisa coisa nenhuma, você precisa gerenciar a sua equipe, você precisa liderar o seu time, você precisa entregar resultados melhores do que aqueles que você está entregando hoje. Participar de reuniões pode ser uma grande perda de tempo. E de fato é, até porque na maioria das empresas as reuniões são extremamente improdutivas. Uma reunião que poderia ser feita em 15 minutos, às vezes é feita em 2 horas. E o pior é que isso passa a percepção para muitas pessoas de que elas estão trabalhando, de que elas estão ocupadas. Mas, de fato, a produção oriunda daquela reunião é muito pequena, às vezes inexistente. Eu costumo dizer que reunião para apresentação não faz sentido se as pessoas estiverem comprometidas em consumir as informações. Antigamente você mandava um memorando, né, uma carta circular. Então você recebia um papel, você lia, você estava informado. Depois, com o e-mail, passou a ser um e-mail informativo. Será que você tinha que informar alguma coisa para alguém? Você monta um e-mail, escreve, trabalha a sua redação, bem feita, concisa, objetiva e manda para as pessoas. As pessoas interessadas leem o e-mail e ficam informadas sobre aquilo que está acontecendo. Com o advento da tecnologia, as pessoas começaram a ter ferramentas como Datashow, PowerPoint. E aí aquilo que antes era um envio de um texto passou a ser uma apresentação de 20 slides, realizada numa reunião de 1 hora. Você gastava 5 minutos para ler, agora você gasta 1 hora para assistir uma apresentação. Reunião é para ser feita para tomada de decisão. Vamos discutir um determinado ponto. Vamos fazer um grupo de trabalho para resolver um determinado problema. Reunião informativa você substitui por um e-mail, um documento. Agora você pode até enviar pelo WhatsApp. Ah, Dalton, mas as pessoas não leem. Aí eu tento resolver o problema das pessoas não lerem o que deveriam ler, obrigando as pessoas a participar de uma reunião. E assim eu acho que eu estou atingindo o meu objetivo. Percebe a mudança? O paradoxo que é, eu quero que a pessoa trabalhe, mas eu não deixo a pessoa trabalhar, porque eu preciso que ela fique 1 hora numa reunião para consumir um conteúdo que poderia ser consumido em 5 minutos. E em vez de eu trabalhar o engajamento, eu obrigo a pessoa a participar de uma reunião. Não faz o menor sentido do ponto de vista de produtividade, mas é um hábito muito comum. Aí as pessoas tentam justificar, porque nós, seres humanos, somos muito bons em justificar. Não, mas é o momento em que eu me reúno com a equipe. Mas você está na empresa o tempo todo.
Você precisa de uma reunião e parar o trabalho de todo mundo por 1 hora para você se reunir com a equipe? Marca um almoço então, toma café com as pessoas, de preferência fora do horário de trabalho. Se você quer se reunir com as pessoas, faça isso de maneira produtiva e efetiva. Marque reuniões individuais de 15 minutos com cada membro da sua equipe. Em 1 hora você faz 4 reuniões individuais, muito mais produtivas, onde você vai ter muito mais interação com cada membro da sua equipe do que você teria numa reunião onde você passa 1 hora expondo qualquer coisa ou assistindo alguma coisa sendo exposta. Ah, mas eu preciso discutir. Tá bom, então já manda o material previamente para as pessoas analisarem. Não deixa para apresentar o material que vai ser discutido na reunião, porque aí ninguém se preparou para nada. A reunião fica uma reunião meia boca. Passa o material da análise com antecedência, peça para as pessoas já trazerem toda a argumentação de defesa ou justificativa ou plano para resolver o problema, e aí na reunião discutem a solução do problema. E não passa 45 minutos apresentando, 5 minutos discutindo e marcando uma próxima reunião para apresentar o que as pessoas analisaram. Não faz sentido. No final das contas, quando você está sempre ocupado, é só um ótimo motivo para você procrastinar aquilo que é de fato importante. Aquilo que vai fazer a sua equipe ir para um próximo nível, os seus resultados irem para um próximo nível, provavelmente está sendo procrastinado porque você está muito ocupado, porque as pessoas da sua equipe estão muito ocupadas. Então você, como líder, precisa gerenciar primeiro o seu tempo, para que depois você possa ajudar a sua equipe a gerenciar melhor o próprio tempo. Dito isso, eu deixo a minha provocação aqui. O quanto você é produtivo e o quanto você está apenas ocupado. Reflita, olhe para a sua produção, olhe para o que você tem feito, o que você precisa fazer e chegue às suas próprias conclusões. O segundo motivo que fazem os líderes perderem tempo, literalmente, é o excesso de distrações. E aqui eu estou chamando de distrações, inclusive a desorganização na vida do líder. Tem gente que começa a fazer uma coisa, 5 minutos depois está fazendo outra, aí para responder um e-mail, para responder um WhatsApp, para porque alguém da equipe bateu na porta ou chegou na frente da mesa. Tudo isso são distrações. A nossa produtividade depende de concentração. Para que a gente esteja fazendo alguma coisa importante, produzindo alguma coisa, a gente precisa estar concentrado. Existe um processo mental de setup. É o setup mental. E para você entender isso, é muito fácil. Imagina que você está escrevendo um texto, um e-mail ou uma mensagem importante, ou está preparando uma apresentação, ou preparando um material que você precisa, organizando alguma coisa que você precisa entregar. E aí alguém te interrompe. Você para, aí você dá atenção para a pessoa. Depois você tem que voltar para a tarefa que você estava executando. Muitas das vezes você tem que voltar lá no começo. Porque perdeu o fio da meada, perdeu a linha de raciocínio. E o cérebro demanda alguns instantes para recuperar o arranjo mental necessário para executar aquela tarefa. O cérebro tem arranjos mentais diferentes em função da tarefa. Quando eu vou preparar aqui esse episódio do Daltoncast, eu preciso pensar de forma estratégica. A partir desse pensamento, eu estabeleço alguns pontos. E aí eu vou fazer uma outra atividade, que é uma atividade de pesquisa complementar. Quando eu mencionei a pesquisa de Harvard, eu tive que fazer uma pesquisa para descobrir essa pesquisa. O meu cérebro estava focado em explorar os subsídios que embasassem aquilo que eu vejo no meu dia a dia, para que fosse mais fácil para você que está me ouvindo aqui entender aquilo que eu estou transmitindo. Num outro momento, eu tive que parar para gravar esse episódio para você. É um outro setup mental, onde eu me programo, onde o meu cérebro me programa para gravar de forma fluida, para que você compreenda a mensagem.
Se eu interrompo qualquer um desses processos para fazer uma coisa diferente, para atender um telefone, para responder uma mensagem de WhatsApp, eu perco esse arranjo. E o meu cérebro, inclusive, tem que fazer um arranjo novo, eventualmente, para entender e responder aquela mensagem de WhatsApp. Essa perda de tempo ao longo do dia penaliza a minha produtividade. E aí eu não consigo fazer o que eu preciso fazer, porque eu não consegui me concentrar o tempo suficiente. Aquilo que eu poderia, de maneira concentrada, executar em 1 hora de trabalho, às vezes eu passo o dia inteiro fazendo 10 minutinhos aqui, depois mais 15 minutinhos lá, depois mais 20 minutos lá. Se eu somar os minutinhos, deu 2 horas e às vezes eu nem consigo terminar, porque eu não consigo me concentrar. Nós somos atacados o tempo todo por ladrões de atenção, que roubam essa nossa concentração. E ainda tem um terceiro motivo que nos faz perder tempo, sermos menos produtivos, estarmos ocupados e não produzindo. Chama-se falta de gestão sobre os prazos. Nós, seres humanos, podemos, em muitas ocasiões, negligenciar os nossos próprios prazos, assim como os prazos da nossa equipe. Um dos problemas clássicos que eu vejo no dia a dia é a falta de prazos. Eu pergunto: "Que temas importantes você está tratando hoje?", para um aluno meu ou para um mentorado meu, e ele me responde: "Ah, tem isso aqui, isso aqui e isso aqui". "Legal, qual é o prazo desse primeiro?". "Não, não tem um prazo". "Como assim não tem um prazo?". "Não, eu não estabeleci um prazo, porque eu não sei quando eu vou conseguir terminar". Resposta errada. Como assim você não sabe quando você vai conseguir terminar? Ouve uma coisa, você só vai terminar quando você tiver um prazo. Nós somos movidos à definição de prioridades. Tudo aquilo que não tem um prazo não pode ser priorizado, porque não tem um prazo. Então, se você tem algo importante para fazer, você precisa determinar um prazo. Existe uma coisa chamada lei de Parkinson. E a lei de Parkinson diz que um trabalho vai demorar para ser realizado o tempo que foi definido para que ele fosse realizado. Por exemplo, quando você vai fazer um projeto, é muito comum você utilizar lá a ferramenta de gestão de projeto, você vai quebrando lá as etapas e vai definindo prazos para cada etapa. E aí você define, por exemplo, a tarefa X precisa de 3 dias para ser executada. De fato, ela não precisa de 3 dias para ser executada. Provavelmente, em 4 ou 6 horas, ela seria executada. Mas se eu definir que eu tenho 3 dias para executar, ou seja, 24 horas úteis de trabalho, adivinha quanto tempo vai levar para fazer aquela tarefa X? 24 horas de trabalho, 3 dias. O trabalho vai se alongar, porque eu sei que eu tenho um prazo maior do que aquilo que eu preciso efetivamente. É uma característica nossa. A gente vê isso todos os dias. Prazo para a entrega de declaração de imposto de renda. A pessoa tem 2 meses para fazer. 80% das pessoas entrega na última semana, no último dia, nos últimos minutos. E já é assim desde que a gente estava na faculdade. Projeto final a gente deixou para fazer quando estava perto do limite. Entrega de tese, entrega de projeto final. É uma característica do ser humano, deixar tudo para a última hora, porque você tem um prazo, você quer usar o prazo inteiro. Então, não ter prazo é ruim, ter prazos longos também é ruim. Por quê? Porque no final, se você está dando um prazo longo, você só vai fazer quando estiver chegando no final do prazo. Isso é um incentivo à procrastinação. É como se fosse a procrastinação planejada. Muito bem, e o que que eu faço então para escapar desses comportamentos automáticos instalados? O que que eu faço para sair do meu piloto automático, assumir a gestão do meu tempo, ser mais produtivo e gerar mais resultado enquanto líder? Eu vou compartilhar com você aqui algumas estratégias práticas que eu dou para os meus mentorados, para os meus alunos lá do Líder no Comando, para que eles possam ser mais produtivos e gerar mais resultados enquanto líderes. Lá no Líder no Comando, a gente tem um capítulo chamado Produtividade Incremental, um conceito que eu trago para que os líderes sejam mais produtivos. E lá na Produtividade Incremental, eu trago o método MPPA, o método MPPA de gestão do tempo. E esse método ele foi criado para resolver exatamente o problema
da falta de prazos ou dos prazos longos demais e o problema da procrastinação produtiva, né? Eu estou super ocupado e, no fundo, eu não estou fazendo o que é mais importante. A primeira etapa do método é o mapeamento contínuo, que diz que é preciso registrar tudo o que deve ser feito, o tempo todo. Você precisa receber uma demanda? Registra. Combinou alguma coisa com alguém? Registra. Passou alguma coisa, alguma tarefa para alguém? Registra. Tudo que deve ser feito ou deve ser gerenciado precisa ser, antes de tudo, registrado. Muitas pessoas cometem o erro primário de confiar demais na sua memória. O nosso cérebro não é feito para lembrar, o nosso cérebro é feito para esquecer, porque lembrar consome processamento e energia. E se a gente tem muitas coisas para fazer, provavelmente a gente vai deixar algumas coisas que o seu cérebro vai julgar sozinho que eram menos importantes. E às vezes eram muito importantes. O seu cérebro subconsciente muitas das vezes erra na priorização automática daquilo que é importante ou não. Por isso que você esquece coisas que você não deveria esquecer. Para impedir que isso aconteça, tem um método muito simples que é utilizado desde os primórdios da escrita, que é você escrever o que você tem que fazer. Ou anotar no seu computador, no seu bloco de notas, cria lá um caderno de coisas que devem ser feitas e anota tudo o que precisa ser realizado. Uma vez que você tem tudo registrado, você parte para a segunda etapa do método, que é a priorização producente. O que eu chamo de priorização producente? Você, como líder, deve ter algumas coisas que são sempre prioritárias, que é aquilo que eu chamo de coisas importantes a serem feitas. Otimizar os processos da sua área, gerenciar os indicadores, liderar de forma diferenciada a sua equipe. Isso tem que estar sempre no topo da sua lista de prioridades. Logo, isso deve fazer parte da sua lista de coisas que você tem a fazer. Isso deve estar no seu mapeamento. Quando eu chamo de priorização producente, eu quero dizer que você vai pegar essas e todas as outras coisas que você registrou, e aí você vai classificar essas atividades que você tem a fazer entre atividades produtivas, atividades não produtivas necessárias e atividades não produtivas desnecessárias. Esse é o momento que as pessoas falam assim: não tem nada que eu faço que seja desnecessário. Lê do engano. Eu já dei exemplos no começo desse episódio das reuniões que poderiam ser substituídas por um texto, uma folha de papel A4. Então, cuidado para afirmações categóricas e orgulhosas, envaidecidas, de que dizem que tudo o que eu faço é necessário. Será que é? Tenha humildade para se autoavaliar, porque é só quando a gente tem humildade para entender que a gente pode melhorar que a gente consegue de fato evoluir. Classificou tudo que você tem a fazer entre produtiva, não produtiva, necessária e não produtiva, desnecessária, agora você vai fazer o que precisa ser feito. Ou seja, o que é produtivo você vai programar para ser feito. Ou seja, você vai colocar na sua agenda. Então você vai marcar, olha, isso aqui tem que ir para a agenda. O que é não produtivo, necessário, ou seja, precisa ser feito, mas não é necessariamente produtivo. O que é produtivo? Produtivo não é o que precisa ser feito. Produtivo é o que você precisa fazer. Uma vez eu estava conversando com um empresário que fazia uma tarefa operacional. Eu falei aqui, essa tarefa aqui, utilizando o método MPPA, ela é produtiva ou ela é não produtiva? Ah, ela é produtiva, tem que ser feito. Se eu não fizer, o cliente vai ficar insatisfeito, o trabalho não vai ser executado. Aí eu pergunto logo na sequência, não, ok, o que você está me dizendo é que ela precisa ser feita, então você está me dizendo que ela é necessária. Eu estou perguntando se ela é produtiva do ponto de vista do líder, da sua atuação como líder. Essa atividade vai fazer o seu resultado dobrar no final do mês? Ele falou assim, não. Falei, então, ela é necessária, mas ela não é produtiva para você que é líder. Para você que é o dono da empresa, essa atividade é improdutiva ou não produtiva. Aí ele, entendi o conceito. Então ela é uma atividade não produtiva, mas é necessária. O que você faz com as atividades não produtivas e necessárias? Delega. Você vai delegar. E aí, normalmente eu ouço assim, mas não tem ninguém para quem eu possa delegar.
Isso quer dizer que você está falhando em uma ou nas duas atividades principais de todo e qualquer líder, que é gerenciar e liderar. Se não tem ninguém na sua equipe para quem você possa delegar, você está falhando ou na definição do processo ou na montagem da equipe, no desenvolvimento das pessoas. E por fim, você vai ter as atividades não produtivas desnecessárias. O que que você vai fazer com essas? Eliminar. É aí que você enxerga o quanto que você está perdendo de tempo. Essa é aquela reunião que você não precisa participar e você participa. Elimine essa atividade da sua rotina. Feito isso, você vai para a terceira etapa do método, que é o planejamento iterativo. Aí você vai planejar o seu mês, a sua semana e o seu dia. Você vai pegar tudo aquilo que é tarefa produtiva e você vai organizar dentro da sua agenda. E por que eu chamo de planejamento iterativo? Porque às vezes você tem que dar a volta no parafuso. Às vezes aquilo que você tinha planejado fazer na semana um vai ser feito na semana 2. E aí entra a quarta etapa, que é a alocação dinâmica. A alocação dinâmica combina com planejamento iterativo. Por quê? Porque existem demandas que não são planejadas, coisas que acontecem, reuniões que surgem, demandas que aparecem do nada. E se você foi sábio, você vai deixar alguns espaços na sua agenda para acomodar essas demandas urgentes, emergenciais, esses incêndios que todo líder precisa apagar, às vezes diariamente, às vezes semanalmente. E aí, o que que você vai fazer? Você vai encaixar na sua agenda aquilo que estava na semana 1, eventualmente vai para a semana 2, mas não se perde. É você que está gerenciando, você está no controle de tudo. Além de gerenciar melhor o seu tempo, uma segunda estratégia que eu vou recomendar para você aqui é para você aumentar o seu foco naquilo que precisa ser feito. Uma vez que agora você já sabe no que você precisa trabalhar, você precisa se dedicar e trabalhar focado naquilo. Uma das estratégias que você tem para aumentar a sua produtividade é eliminar as distrações. Então, por exemplo, se você é aquele tipo de pessoa que não consegue se controlar quando vê uma notificação no seu telefone, gerencie lá o que que gera a notificação no seu telefone. No meu telefone, por exemplo, eu tenho algumas pessoas que geram notificação, os meus filhos, a minha esposa, os meus mentorados. Então, quando essas pessoas me mandam mensagem, gera uma notificação aqui. Para qualquer outra pessoa não gera notificação. Para quê? Para que eu possa manter o meu foco, a minha atenção no que eu preciso fazer em cada momento do meu dia. Uma outra coisa que você pode fazer é parar de ficar escravo da sua caixa de entrada de e-mail. Tem gente que tem uma tara por caixa de entrada. Entrou um e-mail e acha que tem que responder em 5 minutos. Reserve um tempo na sua agenda para responder os e-mails. A mesma coisa para o WhatsApp. Como não gera notificação, eventualmente quando você pegar tem um monte de mensagens lá. Você vai parar o que você está fazendo para responder mensagem? Não, você vai separar um momento no seu dia, ou 2 ou 3, para responder mensagens. E aí naquele momento você vai setar o seu cérebro para a resposta de mensagens, vai distribuir trabalhos, atividades, responsabilidades, vai tomar decisões, e aí depois você volta para a atividade que estava na sua agenda. Com ações simples de gestão de atenção, você consegue aumentar o seu foco e, consequentemente, aumentar a sua produtividade. E, por fim, não menos importante, uma estratégia que eu acho muito bacana que você pode utilizar para gerenciar melhor o seu tempo é o momento em que você gerencia os prazos que você deu para sua equipe. É muito importante você, na posição de líder, para garantir que tudo vai ser feito e vai ser entregue nos prazos adequados, ter um controle sobre tudo que você pede para a sua equipe, para que você não precise ficar lembrando de cobrar as pessoas. Lá no Líder no Comando, quando a gente fala lá dentro do capítulo Gestão Proativa de Resultado, a gente tem uma planilha chamada Planilha de Gestão das Responsabilidades. Um modelinho onde eu ensino como você pode registrar tudo que você pede para as pessoas e acompanhar isso de uma maneira simples. Lá, inclusive, os líderes podem colocar aquelas tarefas que eles mesmos se comprometeram a fazer, de repente, para atender um diretor ou para atender um cliente. Então, de uma maneira simples, fácil, rápido, consolidado, você tem acesso lá a tudo que precisa ser gerenciado, tudo que está atrasado, tudo que eu preciso cobrar hoje, tudo que vai vencer amanhã.
e você consegue se organizar mais. E aí você evita o problema de pedir coisas e não dar prazos, porque tudo que você pede, você registra lá e você coloca o seu respectivo prazo. Muito bem, agora só cabe a você colocar tudo isso em prática para ter mais tempo, para ser mais produtivo, para gerar mais resultado, para ficar menos ocupado, para ter mais tempo para fazer aquilo que realmente importa, e inclusive cuidar da sua saúde, cuidar da sua família. Quer aumentar os resultados da sua equipe? Então assista a aula que eu preparei. Em menos de 20 minutos você vai entender o que você pode fazer a partir de hoje para aumentar os resultados da sua equipe. Basta acessar lidernocomando.com.br. Aproveita essa aula, ela está disponível por tempo limitado, de forma gratuita, para que você possa fazer a sua equipe gerar mais resultados. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outros líderes que podem se beneficiar desse conteúdo. Muito obrigado pela sua audiência. Este foi mais um episódio do Daltoncast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Grande abraço e até o próximo episódio.